Vamos falar sobre um dos maiores e mais interessantes paradoxos do mundo hoje, a China. Como é que um país consegue ser ao mesmo tempo comunista e capitalista? Pois é uma nação que simplesmente não cabe em caixinhas e que está redefinindo o que significa ser uma superpotência neste século XXI. Ok, vamos direto ao ponto para entender isso. De um lado, a gente tem um sistema político comunista, de partido único, que controla a sociedade com mão de ferro, e do outro lado, uma verdadeira máquina econômica capitalista super competitiva que se tornou a segunda maior do planeta. É exatamente essa contradição que torna a história recente da China tão fascinante. Então a grande pergunta é, como isso aconteceu? Como um país que era pobre, isolado, conseguiu fazer uma das viradas econômicas mais rápidas da história? Tudo isso sem abrir mão do seu sistema político rígido. É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Mas, para a gente entender essa ascensão meteórica, a gente precisa voltar um pouco no tempo, ir para um período de muito caos, de revolução e de um isolamento profundo que acabou moldando a China que a gente conhece hoje. A velocidade com que tudo isso aconteceu é impressionante. Pensa só, em pouco mais de 60 anos, a China passou do fim de um império de milênios para uma guerra civil brutal até chegar no auge do radicalismo da Era Mao. Políticas como o tal grande salto adiante, principalmente a Revolução Cultural, olha, não foram só desastres econômicos. Elas deixaram cicatrizes muito profundas na sociedade e prepararam o terreno para uma mudança drástica. Então, o ponto-chave para entender o que vem depois é este. Quando a Era Mao terminou, o Partido Comunista tinha o controle absoluto do país. O poder político estava totalmente consolidado. Só que a economia estava em ruínas. E a China, basicamente, isolada do resto do mundo. O palco estava montado para uma virada radical. E essa virada veio. Depois da morte de Mao, começou um capítulo completamente novo, liderado por um homem que tinha uma visão, radicalmente diferente para o futuro da China. O nome dele era Deng Xiaoping, e ele era, acima de tudo, um cara pragmático. A filosofia dele era bem simples. Resultado importa mais do que ideologia. Para ele, não importava se o gato era preto ou branco, desde que ele caçasse o rato. Essa ideia por si só já era uma verdadeira revolução. E a ideia mais genial dele foi a criação das zonas econômicas especiais, as ZEs. Pensa nelas como se fossem laboratórios de capitalismo cuidadosamente isolados dentro de um país comunista. Eram lugares específicos, na costa, onde as regras eram diferentes. Tudo pensado para atrair dinheiro e tecnologia de fora. A estratégia era brilhante e bem simples na sua essência. Primeiro, criar essas zonas na costa para ter acesso fácil aos navios. Segundo, usar a população gigantesca da China como mão de obra barata. Terceiro, juntar essa mão de obra com o capital e a tecnologia das empresas estrangeiras. E quarto, o passo final, exportar tudo o que era produzido ali para o resto do mundo. Era o plano para transformar a China na fábrica do mundo. O resultado dessa estratégia, foi simplesmente explosivo. Em pouquíssimas décadas, a China deixou de ser uma economia agrária e isolada para se tornar o centro da indústria global. E o impacto disso na vida das pessoas é algo difícil até de imaginar. O número é 350 milhões. Pensa nisso, 350 milhões de pessoas saíram da pobreza nesse período, segundo o Banco Mundial. Isso não é só um número, é uma das maiores reduções de pobreza da história da humanidade. O ano de 2001 foi um marco. Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, foi como se ela dissesse para o mundo, olha, é oficial, a gente está nesse jogo e é para valer. A integração na economia global era irreversível. O jogo tinha mudado para sempre. Essa transformação toda acabou redesenhando o mapa do país. A riqueza, os empregos, as oportunidades, tudo se concentrou ali, na costa leste, onde ficavam as zonas especiais. E isso causou uma das maiores migrações internas da história, com centenas de milhões de pessoas saindo do campo para as cidades do litoral em busca de uma vida melhor. E claro, essa força econômica gigantesca não ia ficar contida por muito tempo. Já no século XXI, a China começou a projetar o seu poder e a sua influência para muito além das suas fronteiras, assumindo um novo papel de protagonista no cenário mundial. E essa complexidade não é só na economia, não. Dentro de casa, a China vive outro paradoxo. Embora o governo seja oficialmente ateu, a sociedade tem uma diversidade de crenças riquíssima. Religiões populares, budismo, cristianismo, islamismo, é um cenário cultural vibrante que sobrevive ali sob a superfície de um controle político bem rígido. As ambições da China para o futuro são gigantescas.
A nova Rota da Seda, por exemplo, é um plano para redesenhar as rotas do comércio global. Os investimentos pesados na África garantem acesso a recursos naturais. E na tecnologia e no espaço, a China está correndo para não depender de ninguém, competindo de igual para igual com os Estados Unidos. Só que essa ascensão não acontece sem atrito. A China tem disputas de território bem complicadas com quase todos os seus vizinhos. Esses pontos de tensão no Mar da China Meridional e Oriental não são só por causa de umas ilhas. Eles são sob o controle de rotas de comércio vitais e de recursos naturais, o que acaba gerando uma instabilidade constante na região. E isso nos traz de volta ao grande paradoxo. A China promove a liberdade econômica lá fora, no palco mundial, mas dentro do país, o Partido Comunista mantém um controle político absoluto, reprimindo qualquer movimento que possa desafiar a sua autoridade, como acontece nas regiões do Tibete e de Xinjiang. Tudo isso nos leva, então, a olhar para o futuro. A história da China no século XXI está longe de acabar, e as consequências desse caminho tão único que ela escolheu são, sem dúvida, globais. E assim, a gente termina com uma pergunta no ar. O modelo chinês, esse capitalismo autoritário, se provou um sucesso inacreditável, pelo menos nos seus próprios termos. A questão que fica para todos nós é: como essa nova forma de poder, que não segue o manual ocidental, vai continuar transformando não só a China, mas o mundo inteiro? A resposta ainda está sendo escrita.